Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem também. Começando aqui mais um CompanyCast hoje. Caião, como você tá, Caião? Eu tô bem, graças a Deus. Me cumprimenta aqui. Mais um dia. Mais um dia de podcast aqui pra galera. E eu vou te falar, Caio, hoje eu tô feliz, cara. Assim, todo dia eu tô bem feliz, cara. Eu sou feliz, mas hoje eu vou te falar. Um dia mais que especial, né? Eu vou te falar, cara. Hoje eu até chorei de manhã. Vou abrir pra você aqui. Eu imagino, porque eu não acreditava no que tava acontecendo hoje aqui. Eu não acreditava, cara. E, pessoal, eu quero apresentar pra vocês. Todo mundo eu acho que já conhece. O Pedro Stivali. Meu irmão, O nosso convidado hoje. Com muita honra eu quero apresentar, que é um sonho. Eu falo muito de sonho, mas isso aqui era um sonho diário. Eu sonhava com isso. Só pra quem vive com você, quem vive sabe, comigo né? sabe que eu sonhava estar com o Pedro aqui. Eu falo muito do Pedro no dia a dia. Eu confessei hoje pro Pedro antes aqui que eu já fiz treinamentos voltado com as experiências dele, com o conteúdo que ele ministra nas plataformas. E o Pedro, pra mim, é uma grande inspiração aqui. Referência, hoje, uma né? referência. E assim, eu quero que vocês hoje aproveitem esse momento aqui com o Pedro, que é um... Absorva o máximo de conhecimento que você puder, que isso você não leva só pra amanhã, você leva pra vida inteira. A gente vai bater um papo com aqui. Com certeza. E hoje vai ser muito incrível hoje. Muito incrível. Bacana. E Pedro, pra começar aqui, eu conheço muito a sua história, mas eu queria apresentar pro pessoal. Com certeza, de onde vamos veio lá. o Pedro, de onde surgiu esse grande homem, né? Esse grande servo, né? Primeiro eu quero agradecer de verdade o convite. Obrigado, Pedro. Quando vocês fizeram o convite para mim, aceitei de primeira por conta de tudo que eu sei que vocês querem fazer, onde vocês querem chegar, como vocês começaram, a excelência de tudo que vocês fazem. Então, eu aceitei de primeira porque está alinhado com tudo aquilo que eu acredito. Então, primeiro, parabéns para vocês, para a equipe, que de verdade esse projeto vai longe, eu consigo enxergar isso já. Obrigado. Já consigo ver isso. Então, e é uma grande honra para mim estar aqui, de verdade. Obrigado. Onde tem pessoas com propósito, focado em desenvolver pessoas, em fazer esse mundo realmente mais próspero, justo e feliz, pode contar comigo. Não tem palavras isso. Cheguei a emocionar, né? Não, hoje eu, cara, eu tô me segurando aqui, cara, mas eu acredito, eu creio que eu vou chegar até o fim desse podcast hoje, cara. Eu vou chegar aqui sem me emocionar, mas se tiver que chorar aqui, eu vou chorar, cara. Abrir o coração, né? Sabe que até uma fase da minha vida eu não chorava. De verdade. Mas por quê? Por medo, insegurança? Não, cara. Antes de eu ter intimidade com o pai lá de cima, eu tinha chorado no enterro da minha avó e quando morreu meu cachorro. Eu já tinha quase 30 anos, cara. Eu dava pra contar nas mãos. Hoje em dia, sei lá, acho que eu choro todo dia, né? Chorar faz bem, né? É bom demais, né, Alivia, né? Bom demais. Limpa a alma, né? O choro é limpeza da alma. E Pedro, que voltando aqui um pouco, eu queria conhecer mais, a gente queria apresentar um pouco mais da sua história, como você começou essa linda trajetória, que ela não se acaba, né? Ela tá sempre se renovando. Quem conhece você sabe que você sempre tá trazendo coisas novas, sempre estudando, sempre... Sim. Você é um cara que não tem o que falar. Vamos lá. Quero só te escutar hoje. Vamos lá. É importante escutar a história, porque se eu puder dar um conselho antes até de começar, se você for escolher ler um livro, leia biografias de grandes pessoas. Porque na história, muitas vezes, você aprende muito mais do que o cara passando um conhecimento. Sim. Porque se você conseguir fazer essa analogia, inclusive a Bíblia é um livro repleto de histórias. Só tem histórias, né? E parábolas, né? E ali é onde você tem todo o conhecimento do mundo ali. Então, é muito importante saber a história, até porque também é o seguinte, se você for adquirir conhecimento de verdade de alguém, conheça a história dessa pessoa e veja de verdade os frutos que ela tem, para ver se de verdade você quer aquilo ou não, né? E começando a minha história é o seguinte, eu venho de uma família muito, mas muito simples. Não vou trocar a palavra, né? Pobre, de verdade, pobre mesmo. Para ter uma ideia, assim, eu morava numa casa onde tinha só 2 cômodos, não 2 quartos, 2 cômodos. Uma cozinha e um quarto. Nesse quarto dormia meu pai e minha mãe, eu e meu irmão.
E era um quintal onde tinham 8 casas, né? E eram casas geminadas. Então, dois cômodos aqui, 2 cômodos aqui geminados, mas 2 eram 8. Isso em São Paulo, Pedro? Em São Bernardo do Campo. Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. E era um quintalzão, e era assim, meu avô morava na primeira casa e depois meus pais e os meus tios todos com primos. Então, era aquela, imagina só, né? Um monte de primos junto, mas uma família muito simples. Um banheiro para fora, para cada 2 famílias, um banheiro só. Hoje em dia o pessoal reclama, né, que tem fila no banheiro, né? Ninguém sabe o que é. De madrugada... Uma casa com 8 casas, quantas pessoas mais ou menos aí? Umas 20 pessoas. Cara, é uma galera, né? Uma galera. 2 banheiros, né? Aí você imagina só, o pessoal reclama já pensou você acordar de madrugada contando no banheiro, no inverno? Lá de fora. E você tem que ir lá para fora, Bruno, então. Nossa, eu já passei por isso. Tá? Então, realmente, de verdade, uma família muito simples. E eu cresci com o seguinte mindset. Meus pais me falaram sempre o seguinte, porque meu pai era caminhoneiro autônomo. Olha só como é que é a nossa vida, filho. Um dia tem dinheiro, outro dia não tem, mistura só no final de semana. Você não vai ser empreendedor como o papai. Você vai trabalhar numa grande empresa, você vai estudar. Quem estuda fica rico. Ó, que beleza. Quem estuda fica rico. Você vai trabalhar numa grande empresa para ter estabilidade, para você ter tranquilidade, porque olha só, não quero isso para sua vida. E eu acreditei. E aí com 14 anos eu comecei a trabalhar. Eu fiz um teste, passei no Senai da Mercedes-Benz do Brasil e fui trabalhar dentro do Senai lá na Mercedes. E fiz 3 anos de Senai dentro da própria Mercedes, já registrado como funcionário, era assim naquela época. Naquela época era assim, né? E saí e comecei a trabalhar na Mercedes. E quando eu entrei no Senai, tinha um programa que, para você ir para engenharia, eles escolheram o melhor aluno de cada turma e podia ir para a engenharia da Mercedes. Desde que você se formasse fora também, à noite, né? Então, eu trabalhava de dia, estudava à noite. E eu falei, mas como é que é escolhido? É o melhor aluno. Eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu não posso tirar menos que 10 em todas as matérias. Alguém vai empatar comigo, ganhar nenhum. Mas o pior é não você. Exatamente. Alguém pode empatar comigo, vai ter que fazer um sorteio, mas ganhar não vai não. Tô nessa disputa. E eu fui e fiz exatamente isso. Só que quando eu fui, chegou minha época para ir para a engenharia da Mercedes, trocou a pessoa que coordenava dos estágios, e aí entrou uma pessoa que acabou com o processo de estágio para engenharia. Eu fiquei 3 anos ralando. Para subir? Não ia mais para engenharia. Todos os estagiários vão primeiro para a produção. Vai todo mundo para a produção e acabou. Não tem mais ninguém para engenharia. Acabou o projeto, né? Projeto. E eu não aceitei. Eu falei, não. Aí fui falar com o coordenador de estágio, ele falou, não tem jeito. Aí eu fui para a produção. Só que eu continuei procurando e consegui achar uma vaga na engenharia. Fui lá, fiz a entrevista, o cara viu minhas notas e falou, não, cara, pode vir para cá. Aí fui falar com o coordenador de novo. Ele falou, não, você não entendeu. Eu não quero que ninguém vá para lá. E você não vai. Tava tentando impedir o seu crescimento, né? Eu falei, então tá bom. Aí eu, naquela época, inclusive, sabe, tinha 17 anos, eu marquei para conversar com o diretor do Senai. E o cara me recebeu. E eu expliquei tudo para ele. Ele falou, eu vou reativar então o projeto. E eu fui para a engenharia da Mercedes. E eu trabalhei lá durante, total, entre Senai e tudo, 12 para quase 13 anos na Mercedes. E imagina, naquela época, metalúrgico já ganhava bem. Sim. E eu trabalhando na engenharia da Mercedes. Ganhava muito bem. Então, naquele quintalzão lá, eu era o rei. Estudou? Fez o que... Estudou. Olha, ele sim. Olha que menino esforçado. Ele sim dá certo. Olha que legal. Se merece, né? Ganhava mais do que todos os meus tios, que já trabalhavam mais do que o meu pai, mais do que todo mundo. Eu era o rei do quintal. O exemplo da família. O menino que deu certo, né? E aí, depois de 12 anos, eu fui demitido. Me mandaram embora. Meu Deus. E hoje eu falo, graças a Deus, eu fui demitido. Eu estava numa grande zona de conforto. Eu estava ali acreditando que realmente aquilo era verdade. Mas aí, quando me mandaram embora, eu parei para pensar, caramba, cadê aquela estabilidade que meus pais falavam que tinha trabalhando numa grande empresa? Foi ter alguma coisa errada. Eu fui demitido, né? Mas aí eu não acordei ainda. E aí eu continuei mandando currículo para... Aí
fui para uma empresa, tudo mais, continuei. Enfim, para resumir, aos 30 anos de idade, eu cheguei no cargo de diretor de uma multinacional alemã aqui no Brasil. E nesse cargo de diretor, eu pude trabalhar na Europa, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, no México. E era o principal dessa empresa aqui no Brasil. Era o diretor, o responsável. Como se fosse um CEO aqui hoje, Exatamente. Né? E eles investiam muito no funcionário. Então, na parte técnica, de gestão empresarial, de tudo que você imagina, eles me deram as melhores formações possíveis e eu aprendi demais. E, de novo, eu me vi na mesma situação. Olha lá, tá vendo? Ele é o que deu certo. E aí, o que acontece? E eu aceitei aquele rótulo, que eu era o exemplo de todo mundo. Então, eu não podia sentir fraqueza, eu não podia, porque eu era o exemplo para todo mundo. Então, eu carregava aquele peso, inclusive. Inclusive, de ser certinho, de acreditar em Deus. Só que eu não conhecia Deus de verdade. Eu era sincero na minha fé. E hoje eu falo que eu estava sinceramente errado naquilo que eu cria. Porque eu cria no Deus que falaram para mim. Mas eu tinha um vazio aqui dentro, apesar disso tudo. De verdade, tinha um vazio. Não estava completo. Tinha algo que não estava preenchido ainda. Quem olhava para mim achava assim, emprego dos sonhos. Diretor de uma multinacional alemã. Ganhava em dólar. Um salário maravilhoso, com todas as despesas pagas. Já estava casado. Uma casa maravilhosa. Esposa. De novo, o exemplo. Só que daí eu comecei a mergulhar, porque tinha um vazio, para realmente quem eu era de verdade e o que me faltava, o que gerava. Só que eu não falava para ninguém, porque eu não podia falar para ninguém, porque... É mostrar a fraqueza, né? Eu tinha aquele rótulo de ser o certo, de ser o exemplo. E queira ou não, isso é bom, né? Enche o ego, né? O cara... Mas cara, é pesado. É duro você carregar isso. Porque você é um personagem, na verdade. Isso. E o que eu vejo, a maioria das pessoas por aí são personagens, cara. Mas isso já fazia parte de você virar essa chave para você se tornar não entendi um empreendedor? Ainda. Eu não entendi isso ainda. Mas tinha um vazio. E aí eu comecei, de verdade, a mergulhar na parte espiritual. Só que esse grande vazio que tinha aqui, eu vou falar um pouco ainda sobre espírito, corpo e alma. Sim. Mas o meu espírito começou a ir para o caminho certo, minha alma se levantou forte contra mim. E me deu uma crise de estresse. Que eu tinha espasmo muscular, eu fui de maca para o hospital por conta disso. Nossa. Uma crise de estresse. E nessa crise de estresse, eu fui para o hospital, me sedaram e logo depois eu desenvolvi uma síndrome do pânico. E eu não conseguia sair de casa. Eu fiquei 40 dias sem sair de casa, não conseguia pôr o pé para fora. E aí eu saí para ir para um psiquiatra. E no caminho do psiquiatra, eu comecei assim, não, eu vou falar para ele que eu trabalho demais, né? Na época eu tinha embaixo de mim 2.600 funcionários mais ou menos, era responsável aqui pelo Brasil. E eu trabalho demais, workaholic, então eu vou lá, ele vai falar, não, é verdade, você trabalha muito e tudo isso. Tem que viajar, fazer alguma coisa desse tipo, né? Chegou o cara ia passar a mão na sua cabeça. Ele vai fazer isso aí, vai. Exato, cara. Eu fui lá esperando isso. O cara ser acalentado. Coitadinho de mim, né? Tadinho, né? E eu fui lá, aí o cara com a cara de sério, escutando assim. Tá, ok, anotando. Aí ele falou assim, Pedro, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem gente que vai pra guerra, volta mutilado, mas com a cabeça inteira. E tem gente que vai pra guerra que volta inteiro, mas com a cabeça mutilada. Nossa. Depende do tanto de pressão que você suporta. O problema tá dentro de você, não tá no seu trabalho. Eu fiz assim. Nossa. Falei, cara, eu fui uma vez só nessa consulta. Nunca mais voltei. Não precisou mais. Eu falei, é comigo o problema? Eu falei, então tá. E aí eu mergulhei muito mais forte nessa parte espiritual. E aí eu percebi que a solução era juntar toda essa parte espiritual com a parte técnica. E foi aí que eu resolvi empreender. Bacana. Aí que você saiu. Saiu da casinha, né? Saiu do... Foi aí que eu falei, eu vi que eu não conseguia fazer isso nessa empresa. E aí eu tive minha primeira experiência com Deus de verdade na minha vida. E eu escutei ele falando comigo uma série de coisas e eu decidi pedir a conta. Ele falou pra você pedir a conta? Ele não falou exatamente para eu pedir a conta, mas ele mostrou a minha vida como estava, o errado, o que era tudo uma coisa falsa
e que ele tinha algo verdadeiro para mim. Que apesar das pessoas olharem e ver sucesso, aquilo não era sucesso. Apesar das pessoas olharem e falarem assim, caramba, porque, vamos lá, emprego dos sonhos, mas não era. E aí eu pedi a conta. Mas literalmente pediu a conta. Isso foi num domingo que aconteceu, eu conversei com a minha esposa, eu falei para ela só falou assim, você tem certeza que é com Deus que você tá, né? Eu falei, tem. Ela falou assim, então pede, eu tô contigo. Nossa, que forte, hein? Eu agradeço demais pela vida dela. Pelo apoio, né? E aí eu pedi a conta. Aí eu liguei para a Alemanha, né, que eu respondi para a pessoa lá. Ele falou, para qual concorrente que você vai? Eu falei, não vou para concorrente nenhum. Ele falou, para onde você vai? Eu falei, eu não sei porque Deus não falou ainda. Ele falou, o quê? aí, você imagina só, o cara tinha passado por uma crise de estresse, síndrome do pânico, voltou a trabalhar... E tomou essa decisão. E dá uma dessa. O cara pirou. Tá doido. Né? E aí minha família, mesma coisa. E aí, você vai pra onde? Arruma outro emprego? Eu falei, não, eu não tenho pra onde não. Coitado. Pirou. Não aguentou o tranco. Pirou o cabeção. E aí eu comecei a planejar a empresa que eu queria baseado exatamente nisso. Em todas as partes técnicas que eu já tinha aprendido, mas eu queria algo diferente. Eu queria algo onde realmente as pessoas podiam cumprir aquele propósito que eu tinha entendido nesse mergulho que eu dei espiritual, que eu tinha entendido onde estava saído, quem eu era de verdade, o que tinha que fazer. Eu queria que todo mundo vivesse isso. E aí eu comecei a planejar essa empresa. E foi aí que eu comecei a empreender. A sua primeira empresa, Pedro, foi a Desan ou você começou com... Não, eu já tinha uma outra empresa e aí nós nos juntamos, né, ali. Depois, mas não foi minha primeira empresa. Mas ali que a gente juntou todo o conglomerado, uma série de empresas, que foi essa empresa que apareceu no Fantástico. A Desan, né? Que apareceu no Fantástico. Ela tinha... Tem ainda, né? Sim. Tem umas 4 unidades, Exato. Né? Não, na verdade tinha 18 unidades. 18 unidades. 18 unidades. No Brasil. E assim, e foi aí que eu resolvi empreender. E foi aí que a coisa realmente virou. Meu Deus. Resumidamente, essa é a minha história. A Desan, inclusive, ela fez participação no Fantástico, né? Onde o senhor participou do Chefe Secreto, né? Foi aí que eu fui convidado para participar do Chefe Secreto, né? Nessa empresa, né? E foi realmente maravilhoso, foi incrível. E eu tenho uma história bem... Eu estava até confidenciando pro Pedro que eu conheço o Pedro desde o Chefe Secreto. O Chefe Secreto foi em 2016, 2015, né? Acho que foi 16, né? E eu de lá assisti o Chefe Secreto. Em 2018, assistindo o Pedro começou com lives, começou com esse trabalho. Acho que já vem lá de trás, né, Pedro? Na verdade, quando eu apareci no Chefe Secreto, não tinha nem Instagram. Não tinha nem rede social. Tinha acabado de lançar naquela época, eu não tinha nada, eu não tinha nenhuma rede social. Ele não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu achava que isso era coisa de menino. Não é que mas... Profissional, eu sou empreendedor, eu vou trabalhar. Olha que visão totalmente errada na época. E aí, Caio, eu mandei uma mensagem pro Pedro na live, cara. É mesmo? Na live. Assistindo os vídeos dele. Assistindo o vídeo, na live. Lá o pessoal postando, tá? O Pedro ensinando lá o pessoal no treinamento. Pedro, mandei um direct, Pedro, eu tô dando um treinamento, vou fazer um treinamento assim. Tem como você fazer um vídeo pra mim, cara? Pra mim... Fez não, fez? Fez, cara, fez. Fez o vídeo. Isso foi em 2018, esse vídeo. Aquele vídeo que você mostrou pra mim? Isso. Esse vídeo eu já dei 3 treinamentos com esse vídeo. Bacana. Cara, eu já presenciei. Presenciou esse vídeo, É emocionante. Né? E assim, cara, eu falo pra você, não tem quem não chore. O cara pode assistir verdade. 4 vezes aquele vídeo lá, 5 vezes, o cara se emociona, porque ali é muito real. Eu sempre procuro passar a verdade, sabe? Eu acho que se você não for verdadeiro naquilo que você faz, nem faça. Então, tem uma parte que o menino fala de Deus, que você fala... Cara, quando coloca as coisas... Deus na frente das coisas, né? Ali. Ali tá o melhor serviço que se pode entregar, né? Você sabe que as pessoas precisam entender? Porque o que você faz não é verdade. Você não constrói um memorial no céu. Porque as pessoas não entendem que isso aqui é só espelho do que tem lá em cima. Só que tem uma chave que está na Bíblia do centurião Cornélio. Tudo que eu falo da Bíblia, tá, gente? Não tem jeito, tá? Você pode ficar à vontade, tá? Porque, viu, pessoal? É o seguinte, eu vou falar para vocês aqui, ó. Se você não crê, não tem problema. Usa como fato histórico. Não tem problema nenhum.
Mas tudo que eu falo, eu estudo muito neurociência, muita parte de gestão, demais, empresarial, parte de psicanálise. E tudo isso eu coloco com a Bíblia. Aquilo que a ciência estuda, que não bate com o que está na Bíblia, eu vou entender o porquê. E aí eu descubro chaves gigantescas que eu aplico na minha vida. Então, tudo, as minhas empresas, tudo é baseado em princípios bíblicos. Não tem como. E aí tem o centurião Cornélio na Bíblia, que ele fala, um anjo aparece na casa dele e fala o seguinte: Cornélio, cara, você é top. O que você faz aqui, tudo que você faz aqui é erguido o memorial no céu pelas suas ações, porque tudo que você faz, você põe amor. O que a gente aprende com isso? Cara, não faça nada que não seja por amor. Porque senão vai acabar aqui. Agora, o que você faz com amor é feito um memorial no céu. Você não está fazendo só para você, né? Ou está, né, também. Você já imaginou? Nós estamos fazendo isso aqui com amor. E aí nosso pai lá em cima falou assim... Nossa, tô nisso. Cara, que legal, cara. E é feito um memorial no céu. Isso tá reverberando para a eternidade. Você está entendendo? Entendi. Se a gente faz com amor. E essa é a chave de todas as coisas. Quando você coloca amor de verdade, sai disso aqui só. E as coisas não são simplesmente feitas porque você quer fazer. Você faz aquilo porque você gosta de fazer aquilo. Você está fazendo com amor, sai de dentro de você aquilo. Aí é muito mais do que só que... E também tem muito resultado aqui. Físico. É uma consequência, né? Físico. Tô falando de riqueza, de verdade. Tem sim. Mas, como está em Coríntios, né? Você pode dar seu corpo para ser queimado. Você pode dar todos os seus bens para os pobres. Você pode fazer o que você quiser. Se não tiver amor, é só barulho. Então é melhor você fazer pouquinho com muito amor do que muito sem amor. Não tem validade nenhuma. Então, quando eu descobri isso, que minha vida mudou completamente. Que é aquele velho ditado, né? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Exatamente. E aí, sabe o que é muito louco? Assim... Aí as pessoas falam, Pedro, mas uma empresa com amor é muito romântica. Que história é essa de amor na empresa? Aí eu lanço a pergunta, o que é amor? Aí o cara... Pra você, né? O que é amor? Aí o cara começa a falar frutos do amor. Eu falei, não é que o amor gera. O que é amor? Eu falei, vou dar uma definição, que daí você vai entender até por que Deus falou assim, ó, pra gente amar o próximo como a gente mesmo. Porque se você pensar amor como você está pensando de forma romântica, nem isso você consegue fazer. Sim. Amor é expandir o próximo sem esperar nada em troca. Isso é amor. Aí você aplica na sua empresa. Você pega o seu funcionário, você expande ele. Ou seja, o que é expandir? É tornar ele melhor do que ele já é, sem esperar nada em troca. Não, Pedro, mas eu espero que ele trabalhe. Que ele me traga resultado, não, né? Por isso você paga ele. Eu estou falando além disso. A hora que você colocar isso lá dentro de verdade, que é além do dinheiro, dessa troca, porque é troca. Mas aí, sem interesse de verdade, eu vou lá, eu cruzei com o cara, eu tenho a obrigação de dar um jeito de tornar ele melhor do que ele já é. Sem esperar que, inclusive, ele aceite o que eu estou falando. Sem esperar, inclusive, que ele melhore. Mas a minha intenção é essa, sem esperar nada em troca. Aí é o amor dentro da empresa. Se você tratar seu funcionário assim, seus clientes assim, todo mundo que esbarrar com você assim, com amor, cara, não tem como sua empresa não bombar. E aí é o mais legal. Você constrói um memorial no céu, com tudo que você está fazendo, né, cara? Nossa, meu Deus. Eu tô falando pra você que o negócio é... Pedro, é sem palavra, né? O conhecimento é excepcional, o que a gente consegue absorver, né? Não é simplesmente só ali no dia a dia que a gente consegue ver. A gente consegue ver isso há 5, 6 anos, 10 anos na frente, né? A gente consegue absorver e fazer com que isso faça parte do nosso futuro, né? Isso é propósito também, né, Pedro? Você tratar as coisas com propósito. Você, que nem você falou, exemplo do funcionário, desde o pequeno até um cliente, que é o cliente é o que paga o seu salário, é o que vai fazer aquela empresa crescer. Exatamente. Mas aí você trata aquele funcionário daquela maneira. Com amor, né? Com amor. E você acaba tratando o seu cliente com amor, eu acho que o caminho é esse, né? Então, esse é o caminho mais fácil, tá? Quando você entende de verdade esse amor que eu estou falando, esse é o caminho mais fácil e o que dá mais resultado. As pessoas não acreditam, tá?
porque acha que não existe isso no mundo corporativo. Mas eu sou a prova viva disso. No vídeo do chefe secreto seu, tem a Camila, que é prova disso também, né? Exatamente. Você tratou ela com amor, né? Foi. Você fez aquilo por ela, não simplesmente porque ela estava trabalhando, simplesmente porque você queria proporcionar coisas boas, porque você queria multiplicar o amor na vida dela, né? E você sabe que, assim, já muitas pessoas me falaram, Pedro, essa teoria é bonita para quem tem dinheiro. Eu falei, não, é teoria para você. Para mim é prática, porque é o que eu vivo. Ponto. Top, Pedro. Top. Pedro, eu queria que, assim, o chefe secreto, o que foi pra você, assim? Fora tudo isso, assim, sei que depois do chefe secreto, muita gente te conheceu. Sim, sim. O chefe secreto não foi que inventou o Pedro. Não. Eu tenho não. certeza que não, já era, né? a sua história já Sim. vem muito... A história do amor que a gente está falando já... Sim. Você não era um personagem. Não. Lá. Simplesmente você lá foi o que você sempre... Exatamente. Porque senão, eu lembro de acho que foi da segunda parte, que passou em 2 dias, né? 2 domingos. E o domingo lá teve um rapaz lá que era um dos encarregados de uma das unidades. Ele reconheceu. Sim. Acho que foi uma mãozinha. Mãozinha, é esse mesmo. E aí, cara, em qualquer lugar, os caras ficariam cismados de falar, não, é o chefe, é o dono. Ele não. Ele falou assim, é o Pedro. E todos com amor. Você não viu aquele... Não. Ele não ficou insatisfeito de saber que era Pedro. ele, né? E no final ele conversou com você, acho que... Sim. Não, na verdade, o que aconteceu? Quando ele descobriu, a gente teve que depois recolher ele, explicar para ele o que estava acontecendo, para ele não falar para mais ninguém, né? Mas ele descobriu. E por quê? Eu sempre fui muito presente no chão de fábrica. Não tem jeito. Inclusive, assim, como tinha várias unidades na empresa, o que eu tenho como hábito? Ao invés de eu ligar para a pessoa, eu levanto e vou até o lugar da pessoa. Diferente. Porque nessa caminhada, você descobre... Pensa muito bem antes de falar, né? Você tromba com pessoas, com situações, com assim, que você começa a conhecer muito mais a sua própria empresa. Porque quando a empresa começa a crescer muito... Você perde o controle, né? Você passa a não conhecer lá embaixo. E por mais que ainda mais assim, ainda mais eu sou muito aberto, de verdade, muito. Só que o pessoal cria uma barreira. Sim. Não tem jeito. É normal, E eu falo que um dos maiores ganhos que eu tive do chefe secreto foi o seguinte. Eu sempre fui visitar o chão de fábrica. E dentro da minha própria empresa, eu era visita no chão de fábrica. E disfarçado de chefe secreto, eu não era visita. Você era funcionário, Eu estava ali com a galera. Uhum. Você tá entendendo? E foi isso, né? Isso que foi o maior ganho de todos foi esse. Porque eu consegui estar ali durante 2 semanas de filmagem. Durante 2 semanas vivendo... 2 semanas. Direto. Vivendo com o pessoal e tá no meio da galera, sem ser visita. Sem o pessoal fazer tipo. Porque quando chega uma visita na sua casa, você faz sala para visita. Sim, com certeza. Na chegada, né? Então. Depois já acostuma, né, Wellington? Mas é aquela coisa, mas mesmo assim, não é o seu dia a dia. Não. Não é. Só se a pessoa morar com você. Aí sim vai ser seu dia a dia. E na sua própria empresa, quando você cresce muito, você vai visitar as pessoas no nível mais baixo, você é visita. Por mais que você não queira ser visita. Então isso foi muito legal. A rotina muda só pelo fato de você estar lá, né? Exatamente. E o Pedro foi Eduardo, né? Eduardo, O Eduardo era descolado, você lembra? Uhum. Ele era todo descolado. Ele chegava assim, que nem o menininho lá que... Eu não lembro o nome dele, acho que era... Era o funcionário do menino... Marcos, né? Marcos. Funcionário do Marcos, que Tá. todo... Sim. Conversando e tal. Sim. E o Pedro... Figurinha, O Pedro cara. entrou no assunto com o cara. E o cara, nunca andei de avião. E o Pedro entrou no assunto. E aquilo ali, acho que de cara você já quebrou. Senão, o cara não ia se abrir para uma pessoa, por mais Sim. que... Não, e sabe o que acontece? Eu procurei realmente interagir o máximo possível, porque era a grande oportunidade que eu tinha. Tem as imagens aqui passando. Só que eles cortaram muita coisa. Mas são 2 semanas de filmagem, né? Então, e eles editaram demais. E tem uns lances muito legais que aconteceram, assim, de interação que com o não pessoal. foi ao ar, né? Não foi, né? Muita coisa... E é muito legal. Por exemplo, eu tinha uma tatuagem no pescoço aqui. Eu lembro. Né? E eu estava trabalhando lá no armazém, lá na Baixada, e a uniforme lá é uma camisa polo. E a camisa polo começou a roçar aqui. Começou a sumir a tatuagem. Metade da tatuagem sumiu.
Eu tava com um ponto eletrônico. E o pessoal da Globo falou assim, ó, Pedro, a sua tatuagem do pescoço tá pela metade. Eu falei, Jesus, é agora. E eu tava no container, assim, e esse rapaz falou assim... E era um diagrama japonês, né? Ele olhou assim, cara, que tatuagem esquisita no pescoço, cara. Parece que tá faltando um pedaço. O que aconteceu aí? Eu falei, não, cara, quando eu comecei a fazer, cara, primeiro eu tava bêbado, eu fui fazer bêbado. Aí começou a fazer dói demais do pescoço, mandei o cara parar no meio, parei no meio. Olha aqui. E aí ele... Tudo bem, beleza, né? legal, mesmo, né? Ficou metade aí. É, parou no meio, né? Foi legal, legal. Esse chefe secreto aí, dos que... Foi uma série, né? Uma série de... Sim. Foi empresários, teve um pessoal também que era diretor, mas foi o melhor. O que te motivou a aceitar esse projeto? Cara, foi um convite, eu não fui atrás. É mesmo? Eles... Achei que Como que eles te acharam, Pedro? Cara, eles mandaram... primeiro ligaram na empresa, falaram que era da Globo e queria falar com a gente, só que era um assunto sigiloso. E aí? Falei, isso é trote, filho. Isso aí Não, é golpe, é trote. Falei, ó... Nem vai atrás disso aí, né? Pede pra passar um e-mail. Aí passaram o e-mail. Ah, vamos marcar... Aí eles querem marcar uma reunião. Eu falei, então... Aí eu quero vir aqui na empresa. Eu falei, marca uma reunião lá dentro. Na Globo. Que daí não tem perigo. E aí fui, e aí eu vi que era verdade. E aí, eu já tinha assistido várias vezes o Undercover Boss, que na verdade esse programa lá fora, né? é o Undercover Boss. Eles compraram 5 programas da franquia. E aí eu adorava o programa. Eu falei, moço, na hora, eu aceitei na hora. E daí eu fui lá ver o contrato, e no contrato tinha o seguinte, que você só poderia ver edição depois que fosse pro ar. Você ia ver ao vivo com todo mundo. É mesmo? Aí eu falei, não vou assinar. Falei, cara, uma edição você faz o que você quiser. Sim. 2 semanas de filmagem, com material de 2 semanas, você monta a história que você quiser. E aí, eu fiquei muito amigo da produtora do Fantástico. Ela falou assim, Pedro, você fica tranquilo, cara. Eu vou cuidar disso pessoalmente. Amanda é o nome dela. Eu falei, Amanda, eu vou assinar só porque eu tô confiando em você. Mas você tem que prometer que você vai... Você fica tranquilo. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, assinei e a gente mandou bala. E aí foi isso aí. Foi lindo, né? Foi lindo. Foi lindo. Eu já assisti muitas vezes já, assim. Quem você falou, foi muito cortado, né? Teve muitos cortes. E foi feito em 2 dias, e aí você assiste um capítulo, assiste o... Não, foi feito em 2 semanas, Não, né? digo assim, passou no domingo, aí passou sim, sim. 2 programas de 15 minutos. 15 minutos, dá meia hora. Meia hora de vídeo. Dá meia hora de programa. E é uma aula, cara. Pra você, é uma aula. É, verdade. Pra quem não conhece o Pedro, vê aquilo ali e começa a procurar mais. Hoje, você vê, a internet é um material de 2015 e hoje ele é tão vivo, né? Exatamente. Até hoje, Exatamente. Né? E o negócio, Pedro? Quais são os 3 pilares fundamentais que hoje a gente trata como fundamental para o crescimento de uma empresa? Crescimento de uma empresa? Isso. Primeira coisa é o início da empresa, ou seja, a motivação pelo qual você vai empreender é a primeira coisa para uma empresa de verdade, ter sucesso de verdade, como isso que eu falei, tanto aqui quanto lá. Sim. Por quê? Qual que é o motivo que as pessoas deveriam empreender? A grande maioria das pessoas olham só o resultado. Elas estão como, de repente, escravas de uma CLT e querem fugir dessa escravidão e montam a empresa. Aí ficam escravos da empresa que eles montaram. O motivo para você empreender deveria ser, para todo mundo de maneira correta, agregar valor na vida do próximo. Esse é o motivo para você empreender. Se você entender que você tem um propósito muito grande para cumprir, aí com esse propósito, você cumpre esse propósito dentro dessa missão que é a sua empresa, o resultado vai vir automaticamente. Se você começar de maneira certa, não tem como você ficar frustrado na sua empresa. Porque se você montar uma empresa para trocar produto ou serviço por dinheiro, você só vai atrair pessoas que querem trocar tempo por dinheiro. E essa relação vai estressar. Eu já encontrei várias pessoas, que hoje são meus mentorados,
que fala assim, Pedro, eu quero vender minha empresa, não aguento mais lidar com gente. Mas o motivo para a empresa existir é lidar com gente. É o que eu sempre falo. No contrato social de uma empresa, vai montar uma empresa, a primeira coisa é o contrato social, certo? Sim. E existe um negócio na lei que chama KNAI. O que é KNAI? É o que você vai fazer. Tem os KNAIs determinados pela lei. O que você pode executar de atividades daqui no Brasil. É o KNAI de uma empresa. Não existe KNAI ganhar dinheiro. Não existe. Existe KNAI, sei lá, Fabricante prestação de pneu. serviço, fabricante de pneu, KNAI ganhar dinheiro. Não existe. E as pessoas montam uma empresa para ganhar dinheiro. Está errado. Então a motivação dita tudo. Aliás, o que tem no contrato social é razão social. É a razão pelo qual a sua empresa existe para a sociedade. Esse é o primeiro ponto. Nunca tinha Pensado dessa forma, razão social, já tá falando alguma coisa ali, né? E o pessoal não se liga. Qual que é a razão? Gente, a razão dessa as empresa? nossas leis aqui não são por acaso. Nossas leis são espelhos. Tanto é que está lá. É a razão social. Não tem que ganhar dinheiro, gente. E o pessoal monta empresa para ganhar dinheiro, já começou errado. Ou seja, assinou um contrato que nem leu, que é o contrato social da empresa. O contrato social da empresa dele nem leu, assinou aquele contrato, se comprometeu com a sociedade, com aquilo, mas não é nada daquilo que ele queria ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, sim, temos que ganhar muito dinheiro sendo empreendedor. Muito, não é pouco, não. Mas tem que ser só consequência. O dinheiro é só fruto. Esse é consequência, né? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é você conhecer o seu dom. Qual que é o seu grande dom? Todo mundo nasceu com um grande tesouro aqui dentro. E o motivo pelo qual você deveria empreender e ter sucesso é você colocar esse seu dom... Você chega a falar isso com brilho nos olhos, sabia? Mas cara, porque é você colocar esse seu dom a serviço da sociedade. E a hora que você junta o seu dom, que já nasceu, que está aí dentro, o grande tesouro, que a maioria nem sabe qual é, esse grande dom com uma competência técnica, vamos supor, o cara tem um certo dom, aí ele estuda medicina. Olha que junta esse dom com medicina, o cara... Dom com engenharia, ou seja... Ele voa. Aí então, você precisa... O segundo pilar é o seu dom e a sua competência técnica. Que é o estudo, né? Exatamente. E a parte técnica é a parte do QI, né? Então, você precisa juntar essas duas coisas, que é o segundo pilar. Porque, vamos lá, você não vai conseguir fazer a sua razão social se você não tiver o seu dom ativado. Porque você só vai cumprir a sua razão para a sociedade se você tiver, o seu dom tiver a serviço de algo muito maior aqui. E o terceiro pilar é gestão de pessoas. Cara, sem gestão de pessoas, não dá para você nem pensar em ser empresário. Se você não amar pessoas, você pode esquecer de ser empresário. Porque o empresário, o que ele vai fazer é saber, ter a capacidade de montar times e desenvolver pessoas para ser pessoas de alta performance. A sua empresa só vai ter alta performance quando o seu time tiver alta performance. O resultado da sua empresa é a média dos seus funcionários. Então, se você não tiver essa capacidade, essa competência no conhecer de comportamento humano e como você faz gestão de pessoas, esquece que sua empresa também não vai bombar. Então, esses são os 3 pilares para que uma empresa dê certo. E dom, Pedro? Como você descobre o dom numa pessoa? Cara, eu acho muito... Eu fico assim... é por isso que eu tenho alguns treinamentos que tratam específico sobre isso. Porque se você perguntar qual que é o seu propósito, a pessoa buga. E começa... Não, e tem pessoa falando besteira na internet. É o seguinte, não, propósito pode demorar anos. Inclusive, eu posso falar o propósito da pessoa na hora que eu encontro com ela. Só que não adianta. Porque não adianta ela saber intelectualmente. Aquilo tem que estar dentro dela para ela viver. E o dom, ele está diretamente ligado com o seu perfil de comportamento. Existem 9 tipos de perfil de comportamento. 9 tipos de perfil. E nós somos compostos por esses perfis de comportamento. Todos nós temos os 9 perfis. É isso que eu ia perguntar. Tem gente que pode ter mais de um. Só que tem um que é o seu tronco principal. Essencialmente, você é aquilo. Né? Você demonstra aquilo. E aí você tem como se fosse uma árvore, o tronco é o seu perfil principal. Tem os galhos. Aí tem os galhos mais fortes e os galhos mais fracos. Então, fica muito fácil de ler o tronco e os galhos mais fortes, os 2 galhos mais fortes. O resto é um pouco mais difícil, mas com o tempo consegue fazer isso também. Eu converso com as pessoas em
se eu começar a fazer algumas perguntas, em pouco tempo eu consigo descobrir qual que é o perfil do comportamento dela. E de acordo com o perfil, você tem o seu dom. Só que cada pessoa é única. Sim. Cada pessoa é única. Então, assim como se compõe uma música com 7 notas musicais, e se compõe infinitas músicas com 7 notas musicais, Deus compõe infinitas pessoas com 9 perfis de comportamento. Tá? Tem 9 dons. Várias formulações. 9 dons, 9 perfis e 9 pecados, está na Bíblia. Certo? Os principais. Aí fala preguiça, luxúria, blá, blá, blá. E tá tudo aí dentro. E tem a ver, o seu pecado de estimação, que é a sua trava emocional, tem a ver com o seu perfil de comportamento. Aliás, assim, a sua trava emocional é o seu dom distorcido. Então, se você descobrir o seu perfil de comportamento, que é mais fácil por aí, você vai saber qual que é o seu dom e vai ficar claro para você. Aí, automaticamente, você começa a descobrir sua trava emocional, porque você não vive seu dom ainda. E descobrindo sua trava emocional, você consegue desmascarar a sua trava e caminhar para o seu dom. É como Caraca, velho. é como um botão de dimerizador, sabe, de som. Sim. O problema é que as pessoas estão setados lá, com o botão lá na trava. E vivem governados por essa trava. Aí a trava decide o que eles vão ser, o que eles vão fazer. Porque foi distorcido o seu dom. Você foi planejado antes da fundação do mundo. Maravilhoso, pleno, incrível para cumprir um grande propósito aqui. Só que daí, quando você é inserido no seu sistema familiar, o seu dom não é ativado. Pelo contrário. As feridas que são colocadas na gente pegam o nosso dom e transformam na nossa trava. Nossa. E aí você vive por essa trava. Tanto é que todo mundo fala, caramba, eu não queria ter feito isso, mas fiz. É isso mesmo? Por quê? É a trava emocional que está te comandando. E aí, a hora que você descobre o seu perfil de comportamento, você consegue descobrir o seu dom. E descobrindo o seu dom é que você está começando a se preparar para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Mas isso você só consegue descobrir o seu dom buscando um poder superior, como você cita? Não, ou você consegue eu te ensino isso. Eu te ensino. Tem um treinamento, tem 70 aulas sobre isso, um treinamento online. É mesmo? É. E tem um outro treinamento que daí é presencial, que você pode descobrir, mas como você faz desculpa. Vamos lá. Como você faz esse setup aqui, tem que ser no presencial, através de dinâmicas e tudo mais, para você realmente conseguir destravar isso tudo. Enxergar isso daí, né? Enxergar que você está fazendo errado. Exatamente, porque a gente não enxerga, né? A gente vive os rótulos que colocaram na gente e vive pela nossa trava emocional. Só que o seu mundo é do tamanho dessa trava emocional. Você vai até aonde a sua trava permite. Pode ser você é pequeno, escravo como dela. pode ser gigantesco. Você né? pode ser, você é escravo da sua trava emocional. Eu falei para você anteriormente aqui, eu tinha uma trava dessa. A gente vem, mas quando eu percebi que aquilo ali estava me segurando, né? Segurando, me travando mesmo. Eu não fazia nada. Pra você ter ideia, eu tinha vergonha de perguntar uma roupa na loja. Sabe? Perguntar Sim, o preço. Sim. Por quê? Porque eu tinha medo de a pessoa achar que eu não tinha dinheiro para comprar. E tinha dinheiro para comprar. De me oferecer outras coisas. A trava te segurava, né? Eu já levei coisa sem querer. Já viu isso, Pedro? Já. Da pessoa falar assim, leva isso aqui, aí a pessoa tá te vendendo, traz isso aqui, e eu querendo sair daquela situação. Só pra não falar não, né? Não, aquela situação ali me comprimindo aquilo ali. Tá bom, coloca aqui que eu levo, eu pago. E nem queria, né? Isso é uma trava também. Lógico que é. Lógico que é. Olha só, você não queria comprar. Eu não queria. A sua trava emocional te obrigou a comprar. Não me convenceu, eu não queria mesmo. E as pessoas, elas vivem comandadas, por isso não percebem e não acha que não tem outro jeito de ser. Na verdade, esse é o seu DNA adulterado. Por isso que o meu treinamento presencial chama DNA Day. Porque a busca é pegar esse DNA adulterado e tornar o seu DNA íntegro, que você foi planejado para ser aqui na Terra. E aí, só assim você vai se souber a melhor versão. Porque se você pega um conhecimento técnico para processar em cima de uma trava emocional, esse seu conhecimento técnico vai estar limitado na sua trava. Vamos supor que você tem uma trava emocional que te torna inseguro. Você pega todo esse conhecimento técnico maravilhoso, você pode fazer a melhor faculdade do mundo. E você vai para processar em cima da sua trava emocional, o quê? Inseguro. E você vai agir de forma insegura, pensar de forma insegura, e vai ter o resultado que dá sendo inseguro. Agir pela sua trava, né? Pela sua trava. Então a sua trava determina o seu sucesso. E as pessoas vivem sem saber qual que é o grande dom. Agora, se você pegar esse conhecimento técnico e processar em cima do seu dom.
Ah, já quero quebrar essa trava, hein? Você tá entendendo? Inclusive, ó, as pessoas piram e falam assim, fala pra mim, escreve no, ó, primeiro número que vem na cabeça, escreve num papel assim, ó, quanto você acha que você merece ganhar? Aí a pessoa escreve um número. Aí os números vêm mais variados possíveis, sabe? Nos meus treinamentos, ó, tem um cara que escreve 5 mil, outro escreve 2 milhões por mês. Aí até que as pessoas conseguem. Aí depois vem a pergunta logo depois. Por quê? Aí o silêncio é geral. Por que você merece? Por que você merece ganhar 2 milhões? Ah, não, porque eu sou esforçado. O dos caras do seu lado não é esforçado. Ah, não, porque eu mereço. Só você merece. Só você é merecedor, né? Aí as pessoas bugam. Eu falo, sabe o quanto que você merece ganhar? É o quanto de valor que você agrega ao mundo. Só que você só agrega valor máximo possível que você consegue ao mundo quando você estiver vivendo o seu dom. A sua trava não deixa. E aí, por isso daí você começa a bombar. Isso aí tem a ver com missão e propósito? Sim. Tem uma diferença, e as pessoas nem sabem a diferença de missão e propósito. Né? Não sabe. Eu mesmo não sei a diferença. Propósito, você já nasceu com um. Quem te criou, já te criou com um propósito. Missão você define, propósito você só descobre. Vamos lá. Empresta sua caneta. Só caneta. Quem projetou essa caneta aqui, quem inventou essa caneta, sabe qual é o propósito que deu para essa caneta aqui. Porque qual que é o propósito? Escrever. Esse é o propósito da caneta. Eu posso dar várias missões para essa caneta. Escrever uma carta. Anotar o que eu estou falando no podcast. Fazer um desenho. São missões diferentes. Mas o propósito pelo qual ela foi criada é o mesmo, é escrever. Mas eu posso dar várias missões. Nós somos assim também. A nossa missão pode ser princípio, meio e fim. O nosso propósito é eterno. Eternamente o propósito dessa caneta vai ser escrever. Qual que é o grande problema? A mulher pega, cabelo comprido, faz um coque e prende com a caneta. Ela funciona. Está ali prendendo o coque. Foi para isso que ela nasceu? Não. A maioria das pessoas é a caneta no coque. Não usa realmente para o propósito, usa para... É um carro de Fórmula 1 andando na lama. Sim. Ou um trator andando no asfalto. Essa é a diferença entre missão e propósito. Quantas pessoas não estão fora do propósito, né, Pedro? 98% pelo menos, porque eles nem sabem qual que é o propósito. Aí foi, e qual que é o meu propósito aqui na Terra? Posso falar, o propósito de todo mundo é o mesmo, porque Deus criou o homem, criou todos, né, com o mesmo propósito. Deus escolheu, eu não quero ter expressão física na Terra. Ele escolheu. Ele escolheu. Quem vai ser minha expressão física na Terra? Vai ser o homem. Então, o homem é a expressão física de Deus aqui na Terra. Nós fomos criados para isso, para ser a expressão dele aqui na Terra. Esse é o nosso propósito. E por que Deus escolheu isso? Para que o amor dele fosse revelado através de nós. E o que é o amor? Expandir o próximo sem esperar nada em troca. Seu propósito é fazer isso. Expandir, sem esperar nada em troca. Esse é o seu propósito. Aí você faz isso na sua empresa. Aí você faz isso na sua família. Aí, qualquer missão que você definir, você está cumprindo esse propósito. Já tem um propósito, né? Aquele é o propósito. Montei uma empresa com esse propósito. E qual que é a missão da empresa? Missão é outra coisa. Montei um carrinho de pipoca. A missão é fazer pipoca. Mas eu vou cumprir meu propósito fazendo pipoca. Você escolhe o que você quer. A melhor pipoca do mundo. Exatamente. Aí, quem cruzar comigo lá for comprar pipoca, vai ser impactado de alguma forma. Uma pipoca com amor. Não é só uma pipoca, né? Vou falar alguma coisa, vou entregar um bilhete, não sei. E vou fazer alguma coisa para impactar a vida daquela pessoa quando estiver em contato comigo. Cara, eu saí de férias há um tempo atrás e eu fui pro Nordeste, fui pro resort lá e tinha um tempo de 1 hora de táxi do aeroporto até o resort. E eu, de propósito, já sento na frente para trocar ideia com o cara. O cara chorou 3 vezes até chegar lá. Chorou. Ele tinha 6 filhas, 3 com a mesma idade. E não eram gêmeos. Você já imagina. Sim. Cada um com uma esposa. Sim. Certo? E ele tinha um remorso muito grande dentro dele. Cara, e eu fui... Assim, eu tava de férias. Só que de férias eu compro propósito. Sim. Porque eu amo. Você ama, você vive pelo seu propósito. Não tem como desligar. Você tá entendendo? Você vive, você ama. E aí ele me como imã, né? Então, e aí ele me deixou lá, ele falou assim,
Seu Pedro, eu posso vir buscar você de volta para o aeroporto? Para a gente continuar conversando? Eu falei, lógico que pode. Falei, não precisa nem pagar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Eu quero te pagar. Mas você respira, você vive. A sua felicidade está fundamentada no propósito, não nas conquistas que você tem. A sua empresa é a mesma coisa. Se ela estiver fundamentada nisso, ou seja, quem entrar aqui no começo do dia vai embora melhor do que chegou. É isso. Então, aí você pode ter várias missões, a que você quiser. Você pode escolher aquilo que você ama fazer, aquilo que você tem competência para fazer, que o próximo precisa, e que você pode ser pago por isso. Juntando essas 4 coisas da sua missão. Desde que tenha um propósito. E aí, na sua missão, você cumpre o seu propósito. Sim. Ponto. E que só através de dom você cumpre o propósito. Através de trava, não. Identificou o dom, quebrou as travas. Porque cada um vai ser de um jeito diferente. Você é diferente do que eu. Inclusive, os líderes falam assim, não, eu sou um líder justo. Eu trato todo mundo da mesma maneira. Esse é o líder mais injusto que existe. O líder justo é que trata cada um de forma única. Eu conheço o seu perfil de comportamento, sei o que te estressa, sei o que te motiva. Eu sei, e aí eu vou te tratar de forma única, vou tratar você de forma única. Cada um de forma única. São pessoas diferentes, né? Com problemas diferentes. Cara, assim, ó, aí você pega com essa competência de lidar com pessoas, você não vai correr o risco de pegar uma pessoa que tem um perfil de comportamento para vendas, por exemplo, e colocar ele para fazer contabilidade, ou vice-versa. Porque você tem essa habilidade de reconhecer e montar um time, entendeu? Porque nós conversamos pouco hoje, mas provavelmente o seu perfil de comportamento é um perfil que se chama entusiasta. Tá? É uma pessoa que gosta de novidade, sempre conectado com muitas pessoas, sempre tem a cabeça ocupada, nunca está fazendo uma coisa só, arrasta um monte de gente para fazer coisa com ele. Sim. Certo? E aí, de repente, se você começa a não ter sucesso no que está fazendo, sabe o que eu vou falar para você? Para com isso. Faça uma coisa só por vez. Sim, é assim mesmo. Um dos seus grandes dons do entusiasta é ser multitarefa. E aí o que as pessoas tentam fazer? Cata um cara que tem outro perfil de comportamento, que esse sim é uma pessoa que tem que fazer sempre uma coisa de cada vez, porque ele vai fazer com uma excelência assim num nível gigante, mas ele faz uma coisa por vez, e tenta enfiar esse goela abaixo de você. Não. O seu dom é conexão com pessoas. Então, não sei como eu trouxe ele até aqui. Cara, é seu dom fazer isso. Sim. Conexão com pessoas, multitarefa e criatividade. Pode definir o cara, velho. Como Pedro, pode? Você conhece o cara faz o quê? 1 hora, 2 horas? Uma hora. Você está entendendo? Então, aí o que tem que fazer com isso? Isso aqui, você ter coragem de colocar em prática mais todos os dias. Isso mesmo. E o que as pessoas fazem? Não, vamos modelar quem tem sucesso. Aí tenta copiar um cara que não é. E não vai ter sucesso, só vai ficar infeliz, cara. A gente tem que ter coragem de descobrir quem a gente é e ser mais daquilo todos os dias. Só que poucas pessoas querem ter o trabalho de olhar para dentro. É mais fácil copiar alguém. Sim. E aí vai ser pirata. E pirata não tem valor, né? Tem valor é música autêntica. Nossa, o Pedro, quem me conhece sabe, eu sou assim mesmo. E a gente tenta fazer essas pontes, tenta na medida do possível e do impossível. Mas eu particularmente, eu procuro mentalizar uma coisa e focar naquilo ali. E dentro disso, achar um caminho naquilo ali. Tudo tem um caminho, né, Pedro? Cara, mais difícil... conexão de pessoas para você é natural. Enquanto pessoas fazem curso de networking, ele fala assim, curso de networking? Por quê? É só conectar. Sim. Porque é natural seu. É seu dom, um dos seus dons, cara. Show. O Pedro é uma aula. Nossa, eu tô aqui emocionado, porque a gente sabe o quanto a gente luta pra... o podcast é isso aqui, é bate-papo. Exatamente. Quem me conhece sabe o quanto que a gente luta pra chegar até aqui. Eu sei, mano. Pra chegar na frente do empresário, de um mentor, uma pessoa como você. E a gente sabe que Deus que uniu. Com certeza. Eu acredito que Deus esteja aqui nesse momento. Eu acredito, não, tenho certeza. Eu acredito muito que Ele... Porque não faz... Dentro de mim, eu acredito que isso poderia ser possível. Mas eu acredito que sem a mão de Deus,
isso não seria possível. Mas não tem dúvida. Porque você mora numa ponta, você está no extremo. Quando eu falei com o Lucas falou, o Pedro tá viajando pro Canadá. E o Pedro vai para Nova York, e depois vai para Orlando. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui, será que isso vai dar certo? E Deus sempre colocando no meu coração, calma, meu filho, vai dar certo. E eu não sei nem o que falar, cara. Eu não sei nem o que falar. Não, mas, cara, eu tô muito, de verdade, tô muito feliz, porque eu consigo olhar para vocês, para toda a equipe, aliás, né? E ver onde vai chegar isso tudo. Então, e é isso. Porque tem amor nisso aqui. E eu falo muito para eles no dia a dia. Eles trabalham comigo, eles sabem. Cara, justamente o que você falou. A gente não vai fazer um podcast, a gente não vai conversar com as pessoas, entrevistar para ganhar dinheiro. O intuito de a gente estar lá não é ganhar dinheiro. O intuito de lá é fazer network, fazer ponte, conhecer as pessoas, poder ajudar as pessoas. Sim. O nosso primeiro podcast foi com o pessoal da Bel Energy, um parceiro nosso. E aí eu conhecia ele, o engenheiro do passado, né? Depois que a gente se tornou muito próximo. Tá. Amigo, de conversar no WhatsApp. E isso, ele sabe, isso gerou, ele dá um treinamento muito bom lá em Vinhedo. E eu conversando com ele, falei, cara, o pessoal assistindo falou, eu queria fazer esse curso. Como que eu faço? Péricles, posso mandar uma pessoa fazer um curso? Aí o cara, pode, se cadastra lá certinho, faz o curso. Aí o outro, eu quero fazer o curso. Aí eu fui entender as coisas, eu falei, meu Deus. Não é só construir a ponte, né? Não Tem que construir e ir pra alguém passar, né? Sim. É porque quando eu estava aqui, a gente estava conversando mais cedo, ele falou assim, olha, ele é construtor de pontes, né? Cara, é o dom dele. O prazer dele é ver alguém passar na ponte que ele construiu. Ponte né? faz conexão, né? É o grande dom dele, é a conectividade, cara. E eu falei assim, e aí, tem um amigo nosso lá, ele fez o curso, aí esses dias um parente dele falou assim, cara, ele fez a primeira montagem. Que legal. Aquilo ali no coração, aquilo ali. É gratificante, né? Show Porque de bola, né? você não espera que aquilo Você não espera que você aquilo fez... Simples contato pelo WhatsApp, Legal, né? Você conseguir tudo aquilo e você dar um caminho para uma pessoa. E e o rapaz que colocou não é um jovem. Ele, se eu não me engano, ele tem 50 ou 60 anos. Você multiplicou o amor, e né? conseguir se encaixar no mercado de trabalho de novo e se identificar, pô, isso aqui dá para mim seguir aqui nisso daqui. Sim. E eu falo que é justamente, é o que eu falo, eu busco sempre... O Pedro, eu falo muito pro Caio, o Pedro, ele é diferente um pouco desse pessoal aí que ministra treinamento, que ministra palavra. O pessoal tem um pouco de receio de falar das coisas de Deus. Ah, cara. E eu assim, eu não enxergo que você não falar de Deus vai atrapalhar. Eu falo, falar de Deus é bom, falar de Deus é conexão. Você traz as coisas pra cá, é o que você acabou de falar. Cara, assim, ó, eu falo daquilo que eu vivo. Eu sei que tem pessoa que não gosta, mas, cara... Normal. Tá tudo certo. Inclusive é o seguinte, né? O que tem muito hoje é as pessoas usando isso até pra... Porque virou um pouco clichê de algumas pessoas colocar a espiritualidade dentro do treinamento, né? Mas é uma espiritualidade vazia. Agora, quando você coloca princípios de verdade cristãos, bíblicos, aí a pegada é outra. Inclusive, eu queria deixar uma reflexão aqui, que é o seguinte, que eu tenho pensado muito esses tempos, né? Como é que as pessoas estão vivendo hoje? Estão tentando pegar a Bíblia e encaixar na vida deles. Eles não perceberam ainda que fase que nós estamos vivendo da Bíblia. Para pensar. Teve o Antigo Testamento, aí veio Jesus, aí Jesus morreu na cruz, foi embora. O que vem logo depois de Jesus ir embora, o que fala na Bíblia? É o Apocalipse. É o retorno dele. Da ida dele para lá até o retorno dele, é algo que não está escrito na Bíblia. O que tá acontecendo, esses tempos que nós estamos vivendo agora. Essa Bíblia que está sendo escrita é a nossa história, que é para a próxima fase. Vamos fazer parte da Bíblia. Então, agora minha pergunta é, o que você está vivendo cabe ali? Ela tem que caber. Ou as pessoas vão ter vergonha de colocar a própria história. Eu poderia falar... Agora, não adianta mais ter vergonha, né?
poderia ter um capítulo com o seu nome ali? Com o que você está fazendo hoje? De verdade, aberto? Um livro aberto? Ou não? Sim. Porque é isso que as pessoas não entendem. Elas estão escrevendo essa história agora. Nós estamos vivendo essa fase. Porque não tem nada lá. É uma página em branco, né? A gente está escrevendo ela, né? Porque Jesus foi, agora é o retorno dele. Depois do retorno tem escrito. Mas até o retorno dele. É o que nós estamos vivendo exatamente agora. Que é para as próximas gerações. Que é a Bíblia que está sendo escrita. E aí, será que você cabe com um personagem da Bíblia? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. Você consegue estar ali com o personagem bom, né? Não pode ser Judas, esse povo aí. Né? Vai ser o Judas do... Cada história vai ter um Judas e você vai querer ser logo o Judas da história. E você pode ver como existe um movimento das empresas serem um grande ministério. Cara, e a história, eu tenho certeza que a história que vai ser contada é quais as empresas que de verdade se posicionaram como um grande ministério. Os verdadeiros líderes, né? Líderes, sabe? Que saíram de dentro das igrejas. Porque igreja é necessário e precisa. Empresa não substitui igreja. Ponto. Agora, esse grande movimento que começou, sabe? Que grandes líderes que saíram, romperam a barreira da igreja e falam abertamente nas empresas dessa forma e impactar vidas assim de maneira exponencial. Eu creio muito que esse é o grande movimento que está acontecendo. Só que Deus está precisando de gente com coragem, que tenha competência, que espiritualidade não substitui competência, que tenha competência técnica, conhecimento, junto com essa parte espiritual, para conseguir realmente fazer bombar e romper. Cara. Mudar a história das pessoas. Uma cultura, né? Que precisa ser trabalhada ali, né? No martelinho e no prego. Não adianta você querer ir derrubar a parede por conta que não vai para frente. Tem que ir esculturando aos poucos. E o líder, uma empresa que tem 200, 100, 300 funcionários, o empreendedor, o dono da empresa, cara, o cara tem acesso livre àquelas pessoas. Então, para fazer o que autoridade, ele quer. É autoridade sobre Sim. eles. Ele fala, vou fazer uma reunião aqui, todo mundo vai parar para escutar. Então, E o que vai sair daquela boca? você está entendendo? Quantas pessoas eles não podem transformar com uma reunião de 15, 20 minutos, né? Cara, é muito louco. Eu encontro, às vezes eu estou no shopping, assim, então minha esposa e minha filha andando, aí encontro alguém, Pedro, já foi funcionário meu. Cara, eu queria te agradecer. Hoje eu entendo o que você falava para mim 5 anos atrás. Hoje eu entendo o que você falava para mim 8 anos atrás. Mas acontece muito. Porque a maioria das coisas que a gente fala quando tem um certo nível de consciência maior, as pessoas não entendem. Não entendem. A gente pensa que entende, mas não entende, porque elas transformam de acordo com o modelo mental dela. É como se tivesse um tijolo, um molde de fazer tijolo aqui. Aí você está falando jarro, está falando bacia, e ele só faz tijolo, filho. O cara não entende nada. Entendeu? Porque ele transcodifica para o modelo mental dele. Só que a matéria-prima está lá dentro. Uma hora ela lapidada, né? O ruim é o cara falar assim, Pedro, hoje eu entendo o que você falou há 8 anos atrás. Você fala, você perdeu 8 anos. Não é? Aquela palavra ela foi ministrada ali há 8 anos atrás. Imagine o que você poderia ter feito nesses 8 anos. Aonde você poderia ter chego. Exatamente. Isso, né? Chega até a ser gritante, né? A mensagem que isso pode te passar, né? É que nem a gente tá aqui hoje aqui. Eu entendo, assim, do fundo do meu coração, não só a mim, a todo mundo, aonde esse podcast vai chegar. Porque imagine quantas pessoas vão ser transformadas. Imagine quantas pessoas o Pedro já não transformou que não vai ter oportunidade de estar aqui frente a frente. Sim. Como eu tô com você e te agradecer. Porque, assim, eu, no fundo do coração, hoje é um dia muito especial para mim. Eu me sinto transformado. Porque a gente escuta muitas pessoas, mas é difícil você sentir verdade. Uma pessoa que já sofreu muito, ela é dura de coração para quebrar aquela barreira. E quando você escuta uma pessoa que ultrapassa aquela barreira, que ela toca no seu coração e vira uma chavinha lá, que te faz pensar de outra maneira, aquela pessoa é especial para você. É o que eu falo, o Pedro é especial para mim, assim, no meu dia a dia, porque eu procuro viver. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil viver, mas quando a gente lembra, pô, agiu assim, a gente faz assim, vamos fazer assim, pessoal. Não vamos agir dessa maneira, vamos ter né, inteligência emocional para não lidar
não lidar com as coisas desse jeito. Exatamente. É mais ou menos tudo que você vem ministrando aí nesse... Desde quando eu te conheci, né? Conheci o chefe secreto. Muito bom. Pedro, já estamos chegando aí já próximo aí do fim. Eu queria, né, Caio, como toda a equipe aqui, queria agradecer muito. Isso aqui a gente ia muito longe aqui. Eu creio que a nossa amizade aqui ela vai seguir Com certeza. Por longos anos, né? Com certeza. E eu nunca, depois que a gente falou aqui, eu não quero chegar e falar assim, ó, Pedro, quando a gente bateu aquele podcast lá, eu não vou deixar passar 1 ano, 2 anos. Legal. Vou estar sempre... Legal. Daqui 2 meses eu falo com você, não, Hélio, pra perder o menos de tempo possível. Eu quero fazer os cursos, eu quero ir pra cima. Não, com certeza. Eu queria deixar esse espaço, Pedro, pra você falar o que você quiser, do jeito que você quiser. Então, já que é um podcast focado para a parte empresarial, hoje eu tenho um programa que chama Método Infinity, né? O que é o Método Infinity? Junta as mais modernas ferramentas de gestão empresarial junto com princípios. Cara, isso é muito poderoso. E por que chama Infinity? É que realmente para crescer sem medida. Não dá para dizer sem limite. Então, para todo mundo que é empresário, que está aí achando que não tem jeito, que está travado num patamar, ou que é escravo da empresa, o famoso eu-presário, né? Ou então tem funcionários, mas não consegue tirar um tempo de folga, não consegue tem algo errado. E não precisa ser assim. E o sentimento que dá isso é de frustração, porque o cara, ele, de repente, ele começou com um grande sonho e depois virou escravo daquele sonho. Mas não precisa ser assim. Acredito que eu já passei por isso, eu sei que tem insight, sei como, e não é difícil. É só realmente querer estar no processo. E o processo é assim, ou você está dentro, ou você está fora. Então, quem quiser processo assim, e como é um podcast para empresário, o Método Infinity ele faz total diferença em todo mundo que coloca a empresa dentro do Método Infinity. E dá para prosperar e prosperar muito e ser feliz ao mesmo tempo. Ser próspero, justo e feliz. Eu vou colocar os contatos do Pedro aqui no podcast, os canais que a gente pode encontrar ele, o telefone da assessoria dele. E é isso aí, o Pedro tem muita coisa, cara, mas muito material. Esse Infinity eu acompanho um pouco, eu vou fazer. Não sou empresário, mas eu vou fazer tudo que eu puder fazer. Empresário sim, isso aqui é uma empresa. Eu ia falar, desculpa. Companycast. Essa aqui é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. E você pode colocar essa empresa dentro do Método Infinity, cara. É isso aí, eu vou fazer. Pessoal, queria agradecer o Pedro. Pedro, a gente preparou um presente pra você. Uma lembrancinha. Que legal. Que preparou pra você. Deixa eu pôr aqui. Gente, pro Lucas também. Muito obrigado. Lucas, o sócio do Pedro. Obrigado, viu, Lucas? Só tenho que te agradecer, viu? Você... Eu vou abrir porque no meu tempo tem que abrir o presente na frente, né? Fica à vontade, Pedro. É assim, cara. É isso aí. Uma camisa da... Show de bola, gente. Olha aí, ó. Muito Show. bom. Bacana. Maravilha. Obrigado, viu, gente? Muito carinho. Pessoal, ficamos aqui. Desculpa qualquer coisa aí, qualquer sentimento aí, mas aqui é um podcast mesmo, aqui é um bate-papo e hoje foi um dia muito especial para nós. É uma realização de um sonho, como eu comecei nosso bate-papo hoje. Queria agradecer vocês e só tenho a agradecer e vamos até o próximo. Desejar uma boa noite para vocês e até mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. O link e os contatos do Pedro vai estar aqui, ó, na descrição. E qualquer dúvida sobre o projeto Infinity, só chamar. A assessoria dele vai te atender da melhor forma possível, eu te garanto. E é isso aí, galerinha. Compartilha e se inscreve no canal, vai ajudar bastante a gente. Muito obrigado. Pedro, obrigado. Tamo junto. Viu? Eu que agradeço. Tamo junto. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.